e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que é nos concedida. Ó Deus bendito, grandioso e poderoso, em Ti são feitas todas as coisas, Senhor. Por isso, Santo Espírito, vem agir, vem libertar, vem transformar, vem curar, Senhor. Ó Senhor, cura toda enfermidade, sara todas as feridas. A causa é impossível, Senhor, nada é impossível para Ti. Este coração triste, amargurado, Senhor, que vem alegrar. Ó Deus, corta o laço, quebra as correntes que tem aprisionado vidas, Senhor. Aquele que está passando por uma depressão e estresse, aquele que está sendo perseguido, que neste momento, Senhor, pelo Teu sangue, no Teu nome há poder. Restitui a alegria, restitui a paz e a confiança para o Teu povo. Dai graça, dai força, dai vida a este povo aqui presente, Senhor. Pois é no Teu nome, Jesus, assim nós Te louvamos e pedimos. Amém, Jesus. Podeis assentar. Estaremos louvando o nome do Senhor com o hino 467. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. O hino 467. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o Teu nome, Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força do
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós estaremos louvando ao Senhor com o hino 77. Guarda o contato. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queres neste mundo, queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. guarda o Contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Pastor Will estará fazendo a leitura, irmãos. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite na presença do Senhor. Gostaria de pedir que abrissem a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo de 11 a seguir. Também já está no telão, amados, podem acompanhar por lá. Amém? Eu lerei o primeiro versículo, os amados o segundo, e assim sucessivamente. Amém? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, é santo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O 20 todos juntos. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Amém, amados? Irmãos, estarei fazendo a leitura dos pedidos de oração. O irmão Carlos Alberto está pedindo oração para ele, para a cura de enfermidade. Quem que é o irmão Carlos? Faz favor. A irmã Lucimar está pedindo para os seus filhos, Jean, Marcos, Leila e Liliane, em favor dela mesma. E uma causa na justiça. Creia, irmã. A irmã Jaqueline, a jovem Jaqueline pede para sua prima Andressa, cura de enfermidade, irmãos. A irmã Lourdes também está pedindo pela sua filha Karina, para a cura de enfermidade. A irmã Shirley pede para sua amiga Maria, que está com câncer, e para sua filha Jennifer, que está muito perturbada. O irmão Danilo Silva pede para sua irmã Diana, para que Deus venha abençoar e salvar. O jovem Ronald pede pelos seus irmãos e seus pais e por seu tio Luiz Carlos, que se encontra preso. O irmão Vicente pede pela sua esposa Solange, seus sogro Aparecido e Maria das Graças, para o Senhor salvar, libertar e abençoar. O irmão Vicente pede para a dona Lourdes também, que está com câncer, para Deus curar a enfermidade. A nossa irmã Damares está pedindo em seu favor para a cura de enfermidade. A irmã Noeli pede pelo seu amigo Júlio César, que caiu de um andaime e fraturou o crânio. A irmã Rosenice pede para o seu filho João Pedro, que está com feridas na boca e por ela mesmo, para Deus abençoar e curar a enfermidade. Os adolescentes, a Emily e a Tainá também está com suspeita de dengue, irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Quantas pessoas enfermas. Por isso que nós falamos, se você tem tudo para ser feliz, tem saúde, tem tudo, então dai glória a Deus, exalte o nome do Senhor. Irmãos, não é uma doença simples, irmãos. São coisas que para a medicina, ainda hoje, no século XXI, que não consegue a cura. Mas nós cremos num que cura tudo isso, irmãos. Nós não estamos aqui numa grande multidão, mas o povo que está aqui, que clama ao Senhor, que clama por Ele pode curar aqui e agora, irmãos. Quero convidar o presbítero Edmilson para fazer essa oração. Os irmãos que estão enfermos, vem aqui à frente. Você que pediu pelo seu ente querido, crê, vem aqui à frente. Tem que tomar posse, irmão. Nós temos que repreender toda a ação dos demônios que estão agindo aí. Se o seu ente querido não está aqui, não de que ele está, as mãos do Senhor vai até lá. Glória a Deus, aleluia. Eu quero perguntar, irmãos,
Tem algum aniversariante no nosso meio hoje? Alguém que vai fazer amanhã, no sábado? Tem alguém? Gideão, você fez? Não, mas... Vamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mais alguém, irmãos? Quero pedir para os presbítero Laerte, presbítero irmão Davi, vamos orar por essas vidas, irmãos. Lembremos daqueles que se encontram, irmãos, no cárcere. Alguns, quando falam no cárcere, alguns pensam só aqueles que estão no presídio, né? Mas uns estão com a depressão, está trancado dentro de casa. Não pode sair da sua casa, porque ele está com síndrome do medo. Que situação. Então, lembre dessas vidas. Clame por elas. Vamos estar orando, irmãos, e nós temos que crer na vitória, né? Soberano Deus, eterno e amado Pai. Neste momento, Jesus querido, aqui está, Senhor, esse pedido, Pai. Ó Deus, a qual foi, Deus, anunciado aqui, o nome dessas pessoas, Senhor, a qual eu não conheço, Pai. Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade, meu Deus, de cada um deles, meu Pai. E por isso que neste momento, meu Deus querido, nós queremos pedir, Pai amado, a permissão, Senhor, para entrar diretamente no trono da Tua graça agora, Senhor. Meu Deus querido, para nos colocar esses pedidos, meu Deus amado, diante do Teu altar nesta noite, Senhor. Meu Deus querido, meu Pai santo e meu Pai amado, queremos colocar essas vidas agora, Senhor, Pai, diante da Tua presença agora, Senhor. Meu Deus, para que o Senhor ordene agora, meu Deus amado, o Espírito da cura, Senhor, e vai tocando em cada um deles neste momento, Pai. Meu Deus, para os que crêem, Senhor, sai daqui restaurado nesta noite, pelo poder do Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus santo e meu Deus poderoso, aqueles que estão no presídio, Senhor, que o Senhor entra com a Tua providência, aqueles que estão oprimidos, aqueles, Pai, que precisam de uma libertação, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que quebra as cadeias, o Senhor é o Deus que quebra os grilhões, e nesta noite, Pai, nós cremos na Tua vitória. Meu Deus, o Senhor é o Deus que cura câncer, Senhor. Meu Deus santo, meu Deus poderoso, o que é impossível para a medicina, Senhor, meu Deus, mas para o Senhor nada é possível, e o Senhor nesta noite pode curar, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos agora, e nós já te agradecendo, crendo na vitória, em nome de Jesus. Salve, glória a Deus. Os irmãos poderem sentar, irmãos, vamos ouvir nossa irmã Eliane louvando o nome do Senhor. Bendito Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E eu creio que o Deus de milagre, Ele já está aqui nesta noite. O Deus que cura o câncer, que cura a AIDS, está aqui. No dia de hoje, irmãos, nós recebemos uma notícia muito triste. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava voltando da quimioterapia de Campinas com o meu pai. E a minha irmã foi no médico e ela foi diagnosticada com câncer, a Damares. Ela está com câncer no útero. Mas eu creio que o mesmo Deus que está cuidando de mim vai cuidar dela. Já está cuidando dela. E que este Deus vai fazer milagre nesta igreja. Ou na minha vida ou na vida da minha irmã.
Eu creio que Deus vai cuidar do seu psicológico, Damares, do seu emocional, como Ele tem cuidado do meu. Vai cuidar do emocional do meu pai, da minha mãe, de toda a família. Às vezes nós não sabemos o porquê, e não adianta também questionar. Só temos que perguntar a Deus, para quê? E eu estou aqui, faça a sua vontade. E eu creio que o Deus de milagres está aqui nesta noite. O Deus que cura o câncer, que cura a lepra, que cura a AIDS, que cura a ferida da alma, onde medicina nenhuma pode chegar. Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite para fazer milagres. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de milagre. Aleluia. No meio da multidão, ela chorava e tentava aos poucos tocar em Jesus. Ela tinha certeza então que Ele era o dono da unção, e tocando com certeza ela encontraria solução. No meio da multidão ela sofria. Aleluia, Jesus. Chorando então fugiu, com carinho então seguiu, e com fé em suas vestes ela tocou. De repente ele parou, com carinho perguntou: diferente alguém aqui tocou em mim? Para ele ela olhou e com voz trêmula falou: meu Senhor, fui eu quem te tocou assim, e a minha enfermidade teve um fim. Quem toca nele tem certeza que na hora é abençoado, tem virtude, tem unção, o enfermo é curado. Ele para e atende quem tocar com fé. Ele já veio, com certeza está no meio dessa multidão. Vai em frente pela fé, estenda a tua mão, toque diferente como aquela mulher. Toca nele pela fé agora que ele está aqui. A virtude e a unção que dele vai sair, vai queimar enfermidade e curar você, irmão. Sinta Cristo, peça Cristo, toca em Cristo só pra ver um milagre em tua vida hoje acontecer. Ele está em nosso meio, estenda a sua mão. Oh, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que operou e opera nos dias de hoje. Milagres, irmãos. Milagre é só para Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. De repente ele parou, com carinho perguntou: diferente alguém aqui tocou em mim? Para ele ela olhou e com voz trêmula falou: meu Senhor, fui eu quem te tocou assim, Senhor, e a minha enfermidade hoje, Senhor, hoje ela pode ter um fim, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Ele para e atende quem tocar com fé. Ele já veio, com certeza está no meio dessa multidão. Vai em frente pela fé, estenda a tua mão, toque diferente como aquela mulher. Toca nele pela fé agora que ele está aqui. A virtude e a unção que dele vai sair, vai queimar enfermidade e curar você, irmão. Sinta Cristo, peça Cristo, toca em Cristo só pra ver um milagre em sua vida hoje acontecer. Ele está em nosso meio, estenda a sua mão.
aplausos. Glória a Deus, aleluia. Toca nele, irmãos. Toca nele, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nosso Deus, aleluia. Nós estaremos ouvindo o diácono Ronaldo louvar o nome do Senhor. Quero pedir para os obreiros já distribuir os envelopes, irmãos. Aleluia, Jesus. E o evangelista Valtemir depois estará ministrando a palavra de oferta, irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, grande Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Esta noite é noite de renovação, é noite de restauração. Aleluia. Vamos estar pedindo a Deus para que Deus venha mudar os nossos pensamentos, sarar as nossas feridas. Aleluia. Aleluia. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaurar os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Aleluia. Vai renovando o Senhor nesta noite. Aleluia, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha encher o Teus povos, Senhor, nesta noite. Aleluia. Venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
Vamos ouvindo o nosso irmão Waltemir. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. O clima está gostoso. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Deus se faz presente neste lugar. E eu quero louvar a Deus pelas palavras ungidas da irmã Eliana. Se nós ouvíssemos só isso nesta noite, já seria muito grandioso para as nossas vidas. Evidentemente que Deus tem muito mais para nós. E eu acho que a irmã foi muito feliz quando ela falou do psicológico da sua irmã. Eu quero, neste clima, nesta unção que está sendo derramado aqui, ler um versículo aqui, que não tem nada a ver com oferta, em João 20, que diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, viu que a pedra havia sido tirada, e ele não estava mais lá. Eu estou falando desta palavra, porque diz que numa sexta-feira, às 3 da tarde, ele foi pregado numa cruz. O projeto de Pilatos, por um momento, deu certo. E na vida dos discípulos deu tudo errado. Toda pregação, toda cura, toda profecia, os 3 anos, tudo que eles largaram para trás, todo projeto falido. Tudo que eles apostaram em Jesus, evangelista Rodrigo, faliu. Redundou em nada, Jair. Naquela madrugada, naquela sexta-feira, às 3 da tarde. Mas a Bíblia diz que no domingo ainda era escuro, quando Maria Madalena vai àquele sepulcro e viu que a pedra não estava mais lá. Irmã Damares, você está vivendo este tempo de sexta-feira às 3 até o domingo de madrugada. Isso é terrível. Mas eu quero dizer um negócio para a irmã. Que não foi a morte que venceu. E nem Satanás e seus demônios. Quem venceu foi o Filho de Deus que está vivo, para dizer para você que Ele vive, e se Ele vive, você pode crer no amanhã. Jesus Cristo está vivo, não foi Satanás e nem a morte. Quem está vivo é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui através do Espírito Santo de Deus. Creia, o teu milagre se faz hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na sua vida, sabe por quê? Porque os demônios do inferno não mandam na sua vida. Quem navega a sua vida é o Senhor Jesus, não é o marinheiro e nem os mares, é o Deus de poder e de glória que se faz presente neste lugar. Jesus Cristo está vivo, porque a morte não o pôde vencer. Ele até morreu, até colocaram ele numa cruz na sexta-feira às 3 da tarde, mas ainda era escuro, aleluia, no domingo de manhã. Você está vivendo momentos de trevas e de escuridão, mas eu quero lembrar para você que exatamente neste tempo de trevas que você está vivendo, aleluia, o Senhor Jesus quer reverter o que para a medicina e para o dinheiro e para o homem é irreversível, porque Ele é Deus. Deus está aqui neste lugar. Eu quero convidar você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo nesta noite, aleluia, você que trouxe o seu melhor, coloque-se de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus está neste lugar. Meu Pai querido, quão maravilhoso, aleluia, é poder sentir a Tua bendita e santa presença. Nós temos necessidades, meu Pai, que só o Senhor sabe, só o Senhor nos entende.
Nós somos medidos por tudo, meu Deus. Mas nós estamos aqui, apesar dos pesares, nós chegamos aqui, ainda que fracos como somos, meu Deus, errantes, mas no nome do Senhor Jesus não há quem possa paralisar a nossa força, a nossa caminhada, porque o Senhor é o nosso Deus, e maior é o teu Espírito que está conosco, meu Pai. Deus, receba a nossa oferta, pelo amor do teu nome. Que, ó Pai querido, o celeiro daquele que está em necessidade venha ser farto nesta noite. Que a porta venha se abrir, meu Deus. Que a dor, que o câncer, que a AIDS, meu Pai, que a luta desapareça agora. Eu repreendo estes demônios do inferno, em nome do Senhor Jesus. Pega a tua sujeira, maldito, e sai agora desta igreja. Saia da casa desta pessoa, da porta. Saia do quarto. Saia da frente da casa, saia desta família agora, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, você é forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Você é forte, porque o teu Deus é o teu sustentáculo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graça. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Ó Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito e que reina eternamente. Amém. Traga a sua oferta de amor em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus, Jair. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O evangelista Jair estará fazendo a apresentação dos nossos visitantes, irmãos. Graças. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite, essa oportunidade. Diga para o seu irmão aí do lado, que bom que você veio hoje. Diga para ele aí. Que bom, né? Bom também que vieram os nossos amigos, visitantes, né? Os nossos irmãos que vieram cooperar conosco. Eu vou dizer o seu nome. E à medida que eu for dizendo o seu nome, você dê um sinal para a gente saber onde você está aí. A Kátia, que é amiga da irmã Neide, cadê a Kátia? Ô Kátia, Deus abençoe você por estar conosco. A Isabela, que é a esposa do irmão Ronald. Cadê? Ô Isabela, Deus abençoe você. Rita e a Júlia, do Ministério Sal da Terra. Ô Rita, Júlia, estão no lugar, na casa do Pai, né? Fabrício e Joacir, é isso? Cadê? Ô Fabrício, Joacir, Deus abençoe vocês. Mas vamos melhorar isso aí? Todos vocês que eu citei o nome, vamos ficar de pé só um pouquinho? Todos vocês que eu citei o nome. Vamos dar uma saudação bem calorosa para vocês. Todos vocês, por favor. Como que a família Aliança de Paz recebe os irmãos e amigos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fica um pouquinho de pé aí. Alegria ter você aqui. Nos faz sentir vontade de cantar e dizer que Cristo tem para oferecer a alegria de viver. Aceite a Jesus Cristo e feliz será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe dizer que foi bom conhecer você. Visitante, oh, que bom que você veio, oh, foi Jesus quem te chamou e você o aceitou. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Quero pedir para a amada igreja se colocar em pé, irmãos. Quero convidar o evangelista José Rodrigues, que estará fazendo esta oração. Logo após o nosso jovem irmão Murilo está com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Nós nos colocamos diante do Senhor agora com o coração, Senhor, preparado para ouvir a palavra do Senhor. Usa o teu filho uma vez mais, Senhor, na instrumentalidade do ministério da palavra, nos fortalecendo, nos enriquecendo, Senhor, saciando a nossa sede, a nossa fome, que possamos sair daqui, Senhor, abastecidos do Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo amado, apóstolo João, ou discípulo, de número 4, do verso 6 ao 18, é o qual nós vamos estar nos embasando essa noite. Desde já quero estar louvando a Deus pela oportunidade de poder estar fazendo menção da sua palavra. É um motivo para mim de muita alegria, e a alegria maior para mim, irmãos, é lógico que pregar a palavra de Deus para mim é algo maravilhoso, mas mais feliz do que isso é poder ter a minha mãe aqui hoje, essa vale um glória aí, irmãos? Essa mulher maravilhosa, minha progenitora. Nem sabia ela que ela carregava um projeto de Deus no seu ventre. E hoje eu estou aqui podendo transmitir a palavra de Deus e ter ela aqui. Essa mulher é muito importante na minha vida. Se não fosse ela, o apoio dela, a força dela nos momentos mais difíceis da minha vida, eu acho que eu não teria chegado aqui. Porque amigo é bom, mas nada como a nossa família, né? Mãe, que a senhora continue sendo abençoada em nome de Jesus. Irmãos, sem delongas, quem veio ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem veio só perder tempo, diga aleluia. Ó, graças a Deus, não tem ninguém. Assim diz a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia vai relatar então em alguns versículos acima que os discípulos de Jesus agora batizavam mais do que os discípulos de João Batista. E os fariseus descobrem isso, e Jesus então resolve sair da Judéia e ir para a Galiléia, creio eu, para que evitasse conflitos. E quando Jesus então está fazendo essa caminhada, sentido a Galiléia, ele, no texto que eu acabo de ler, se assenta ou se acomoda próximo a um poço. A Bíblia vai dizer agora que os seus discípulos vão buscar alimento para ele e para os seus discípulos. E uma mulher se aproxima de Jesus Cristo. A Bíblia aqui vai dizer hora nona, e hora nona é por volta do meio-dia, aonde no deserto faz 50 graus na sombra. Então acredito eu que realmente Jesus estava muito cansado nesse momento.
A Bíblia vai relatar então que essa mulher chega para tirar água, e Jesus, ao vê-la, diz a ela: dá-me de beber. E ela, sem hesitar em nenhum momento, fala para Jesus assim: como pode o Senhor me pedir água, sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana? Em algumas Bíblias, entre parênteses, vai estar como a minha, porque os judeus não se dão com o samaritano. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar um pouco isso. A Bíblia vai relatar agora que Davi morre, e Salomão, seu filho, sucede o trono. E Salomão achou graça perante aos olhos do Senhor, porque tão somente ele pediu sabedoria a Deus. Deus achou graça por esse pedido, por ele não ter pedido riqueza, não ter pedido fortuna ou alguma coisa do tipo, por ter pedido sabedoria. Deus concede então, e fala para Salomão também que o reinado dele seria diferente do seu pai, seria um reinado de paz, não de guerra. Então agora Salomão, a única obrigação que ele tinha era de construir o templo, que o seu pai criou o desejo no seu coração, mas por ser um homem de guerra, não poderia fazer isso, porque tinha sangue em suas mãos. Alguém me ouve? Irmãos, dorme não. Então, agora Davi então morre, e Salomão ergue o templo, e só que Salomão, por ser tão sábio e achar graça perante as pessoas, começa a se prostituir espiritualmente. A Bíblia vai dizer que ele tinha 700 mulheres e aproximadamente 300 concubinas. E ele então agora começa a se prostituir com essas mulheres, prostituir espiritualmente, consagrando, sacrificando a outros deuses. A Bíblia vai relatar então que Deus agora não acha mais graça em Salomão e começa a aumentar a sua cólera, a sua raiva. Desce e fala com Salomão que ele não tiraria Salomão do trono, mas que o seu filho não reinaria mais sobre as 12 tribos de Israel. Isso acontece, Salomão morre, o seu filho agora sucede o trono, e quando o seu filho sucede o trono, um general no Reino Norte se declara rei, dividindo então agora Israel, que era um país com 12 tribos e uma só capital, Jerusalém, se dividindo em dois países. Judá agora constitui o Reino Norte com 2 tribos de Israel, e o Reino Sul, e o Reino Norte agora com 10 tribos. O templo de Jerusalém continua no Reino Sul. Então, o povo do norte não tinha lugar para adorar, não tinha lugar para sacrificar. E aí começa o conflito entre eles, porque eles constituem, primeiro erro, eles constituem um novo sacerdócio. Só que a Bíblia vai dizer que para ser da linha sacerdotal só podia ser da tribo de Levi. Eles ignoram isso completamente e agora começa a criar um novo sacerdócio para sacrificar ao Senhor, para cultuar a Deus. Não feliz com esse erro, eles cometem o segundo erro. Eles começam a pregar assim lá no Reino Norte, porque Deus não está mais com o povo de Jerusalém. Deus agora só está conosco. Deus não se manifesta mais lá, Deus só se manifesta aqui. E é engraçado que nos dias atuais tem um povo aí fora que nem nos chama de irmão, nos chama de primo. E então agora quando essa mulher se aproxima de Jesus, Jesus tinha a característica de um judeu, de um rabino, cabelo de judeu, roupa de judeu, todas as características de um judeu. E quando ela se aproxima dele e ele pede algo, ela se espanta, porque desde pequeno os samaritanos e os judeus cresciam aprendendo que não deviam se conversar, porque era um povo irmãos, só que tinha uma certa rivalidade. Agora então, essa mulher, quando Jesus pede água, questiona ele, fala: como o Senhor pode me pedir água sendo judeu? E Jesus Cristo vai dizer para ela: se você soubesse quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É engraçado que, como nós estamos falando do Espírito Santo, Jesus aqui, nesse trimestre, Jesus aqui estava falando do Espírito Santo para ela. E eu provo, João capítulo de número 7, versículo 38, a Bíblia vai dizer assim que ele estava ensinando, ele fala: aquele que crê em mim, segundo diz as Sagradas Escrituras, neles fluirão rios de água viva. O verso 39 vai falar assim, porque ele estava falando do Espírito Santo que estava por vir. Então quando Jesus Cristo fala para aquela mulher, se você cresce em mim, se você soubesse quem é que te pede, você pediria? Ele estava falando, se você soubesse quem é que te pede, eu te daria bem melhor do que água, eu te daria o Espírito Santo de Deus. Só que essa mulher agora vai conversar com Jesus, ela vai dizer a primeira coisa, verso de número 11, ela fala assim: Senhor, o Senhor não tem vasilha, o poço é fundo, aonde tens água viva? E aqui o negócio vai estreitar um pouquinho, porque quando ela fala assim para o Senhor Jesus, o Senhor não tem vasilha, o Senhor não tem com que tirar,
é como se ela quisesse ensinar a Jesus a fazer a sua obra. Só que quem melhor do que Jesus para falar do Espírito Santo? Não existe outro. Só que essa mulher com os olhos carnais, olhos terrenos, estava falando para ele, o Senhor não tem vasilha, como o Senhor vai me dar água viva? Eu já quero aplicar para as nossas vidas, porque nos dias atuais existem pessoas que querem ensinar Jesus Cristo a fazer a sua obra. Existem pessoas hoje em dia que quando vinha aqui louvar, orava, se consagrava para quando orasse, Deus realmente falasse, mas hoje em dia já não faz mais isso. As pessoas só estão pensando em vir louvar, a igreja receber, chorar aqui, sentir um arrepio, mas a hora que chega lá em casa não tem mudança nenhuma. E isso serve para nós pregadores também, que muitas vezes faz um esboço somente para voltar no mês que vem, para receber a oferta do mês que vem, e não tem mais compromisso com Deus. Mas eu hoje venho aqui, na força de uma leoa parida, dizer para você, volta. Jesus está dizendo nessa noite, volta, porque a obra é minha, o louvor tem que ser para mim, a mensagem quem tem que dar sou eu, e você tem que fazer o que Jesus quer, porque é tudo dele, a obra é para ele, e para ele são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aí não feliz, irmãos, não feliz com isso, ela vai dizer assim para Jesus, Jesus, o poço é fundo, e aí? Como o Senhor vai fazer? O Senhor já não tem vasilha, e o poço é fundo, o Senhor vai descer lá para tirar, e o Senhor não vai. E não quero ficar fazendo voltas no texto, irmãos. É engraçado aqui também que ela começa a colocar uma dificuldade aonde não existe. Porque para o nosso Deus não há nada impossível. Ela começa a colocar dificuldade agora aonde não existe, falando para Jesus assim, Jesus, o poço é fundo. E é engraçado, irmãos, nos nossos dias atuais também, que existem pessoas que começam a colocar dificuldade aonde não existe na obra do Senhor. Hoje em dia, existe um povo aí que é a síndrome da profecia, pastor Aparecido. A pessoa não pode erguer a mão assim para orar, que já tem o cara embaixo querendo receber algo. Aí ele recebe uma profecia de Deus, num monte, numa igreja, numa vigília, alguma coisa do tipo, e Deus supostamente fala para ele que ele vai ser profeta, que ele vai ser evangelista, que ela vai ser levita, que ela vai ser música. E aí chega no final de semana, ele já chega querendo oportunidade, já chega querendo se assentar nos melhores bancos, já chega se achando bam, compra o melhor terno, o melhor sapato, e chega se achando porque recebeu algo. Aí muitas vezes chega, prega, canta, e não é da maneira que ele achou que ia ser, ele começa a falar assim, Senhor, é muito difícil, como que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer, é difícil. Começa a colocar dificuldade onde não existe. Mas eu, como profeta de Deus aqui nesta noite, eu quero dizer para você que quem começou a boa obra é Ele. E Ele é fiel para terminar em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, posso tirar aqui? Aleluia. Continuando, irmãos. A Bíblia vai dizer agora que ela vai falar para Jesus assim. O Senhor, ela afirma duas vezes. O Senhor não tem vasilha. O poço é fundo, duas afirmações. Mas agora ela vai questionar o nosso Jesus, dizendo, aonde tens água viva? Então ela faz duas afirmações e um questionamento. E se ela realmente soubesse com quem ela estivesse falando, ela não faria isso, mas ela não sabia, porque ainda ela estava com visão das coisas terrenas. E quando ela questiona Jesus, é engraçado que eu creio que todos aqui já fizeram isso, questionar Jesus. Porque muitas vezes vem uma situação, vem um momento em nossas vidas que nós não sabemos como reagir e começamos a questionar o Senhor. E muitas vezes Deus nos promete algo e nós começamos a questionar Ele dizendo, Senhor, quando vai acontecer na minha vida? Quando vai chegar essa promessa? Eu não aguento mais esperar. Só que quando nós deixamos de esperar, nós paramos de exercer a fé. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Então, irmãos, esse versículo é como assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando um parente seus vão viajar, um filho, uma filha, ou um pai, uma mãe, um tio, e fala assim, meu filho, segunda-feira eu estou de volta, por volta das meio-dia e meia eu estou aqui. Só que ainda é quinta-feira, agora aproximadamente 9, 8h35, você tem certeza que ele vai vir,
na segunda-feira por volta da meio-dia. Só que simplesmente você está esperando. Então a fé aqui de Hebreus, quando ela fala isso, é como se fosse isso. Um exemplo fácil para a gente tentar entender. Nós recebemos aquilo, só que nós temos que esperar aonde? Na nossa mente, no nosso intelecto. Porque aquilo tem que ficar remoendo na nossa cabeça. Vai acontecer. Uma hora ela vai se concluir. A pessoa falou que vai viajar, mas ela vai voltar. É a mesma coisa as promessas de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes está demorando, nós não estamos entendendo. Mas nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, dizendo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Só que é engraçado, irmãos, que quando nós deixamos de exercer a fé, quando nós deixamos de esperar o tempo de Deus, nós acabamos deixando de usar o intelecto e acabamos usando o nosso instinto. Só que toda vez que o ser humano usa o instinto, ele quebra a cara. O porquê? Eu vou citar alguns exemplos, espero que aqui não pegue ninguém. Mas quando nós passamos na frente daquela vitrine, nós vemos um melhor sapato, um melhor vestido para vocês mulheres, ou muitas vezes uma camisa, um relógio, e aí nós passamos, no momento nós não temos dinheiro, só temos o bendito do cartão. E aí a gente fala assim, é bonito, eu acho que já consegue ver até você vestido naquilo lá. Você fala assim, é para mim, é de Deus. Vai lá, passa o cartão, só que daí na fatura, quando for chegar do mês que vem, você vai ver que tem mais umas 5 parcelas, igual essa que você agiu por instinto, não agiu com o intelecto, e acaba se complicando. Então o que acontece? Você vai ficar com o seu nome sujo, vai sim envergonhar por causa de que você agiu por instinto, não esperou o tempo certo de Deus. É a mesma coisa muitas vezes dentro da igreja. Pessoas acabam quebrando a cara porque começam a fazer algumas coisas que não é no tempo de Deus. Aí ele não fica feliz em ver a pessoa subindo, porque o tempo de Deus não chegou na vida dele, aí ele começa a querer derrubar a pessoa que está lá em cima. Ele começa a falar mal pelas costas, começa a falar que a pessoa é mercenária, começa a falar um monte de coisa, criar aspectos, coisas para queimar a pessoa que está lá em cima, porque não chegou o tempo de Deus para a vida dele. E é difícil, irmãos, trazer uma palavra dessa, só que o meu compromisso é com Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu quero ser profeta de Deus para você, dizendo que o tempo de Deus para a sua vida é hoje. Se você crê, o tempo de Deus pode ser hoje, mas se não for, irmão, não se frustre, porque o tempo de Deus uma hora vai chegar. É Ele que sabe o tempo de todas as coisas. Eu saio da introdução agora e entro na mensagem. Eu quero pregar sobre o tema, quem é você diante da verdade? Você já pode ir pensando um pouco, quem é você diante da verdade? Quando alguém coloca algo que muitas vezes não te agrada, quem é você diante disso? Será que você vai ser um crente autêntico e não abandonar Jesus e não abandonar a verdade? Ou será que você vai ser camaleão e se camuflar no meio das adversidades, no meio das coisas? Não feliz com isso, continuando o verso 12, essa mulher vai falar, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Irmãos, aqui, ela deixa bem claro que realmente ela não estava entendendo nada que Jesus Cristo estava dizendo. Jesus falando da verdade, do Espírito Santo para ela, e ela estava perdidinha. Ela estava olhando no poço que estava ao redor, lembrando da história do passado, quando Jesus queria dar algo novo para ela. E muitas vezes, a Bíblia vai dizer em Atos, que houve um homem cheio do Espírito Santo, com o nome de Estevão, que ele é um homem a nós nos embasarmos, nos espelharmos, melhor dizendo, porque no meio das adversidades, nos meio das lutas, quando ele estava sendo apedrejado, ele não fez igual essa mulher, olhou para as coisas terrenas, ele olhou para o céu, e ele viu o Senhor Jesus de pé, esperando ele ser recebido, e ele ainda teve a ousadia de dizer assim para quem tacava a pedra nele, Senhor, não lhe impute esses pecados. Só que nós, muitas vezes, quando alguém está atacando pedra em nós fazemos completamente diferente, nós fazemos igual João disse em um texto, falando assim, Senhor, eles não te aceitaram, quer que eu ore para descer fogo do céu?
céu, muitas vezes nós queremos queimar a pessoa que está subindo, que está fazendo algo para Deus, nós queremos derrubar ao invés de ajudar. Mas Jesus quer dizer para você aqui nessa noite, para com isso. Jesus tem algo para a sua vida. Tira o olho da coisa que é do irmão, é seu, já está prometido, você vai conquistar. Para de querer derrubar, para de querer difamar, porque o que é Deus, o que é seu, ninguém tira. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Aleluia. Continuando. Aí, irmãos, ela vai dizer assim: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aqui ela mostra outra coisa, que ela estava cansada de fazer aquele trajeto para buscar água. Dentre tantas coisas que ela falou de besteira no meu ponto de vista, eu creio que aqui ela acertou em algo de falar para Jesus, tipo, Senhor, eu estou exausto, eu não aguento mais vir aqui. E não há pessoa melhor, irmãos, para você colocar os seus problemas e dizer, Senhor, eu estou exausto, eu não aguento mais, eu não sei como fazer. Porque o único que tem o poder para realmente suprir a nossa dificuldade, a nossa necessidade, é Jesus Cristo. Então, quando ela fala para Jesus assim, Senhor Jesus, eu não aguento mais vir aqui fazer esse trajeto. É muito engraçado que, trazendo para os nossos dias, já aconteceu isso comigo, creio que com os irmãos também, quantas vezes nós entramos no culto, dizendo, passando por aquela porta, falando, Senhor, eu acho que hoje é o último dia que eu venho, eu não aguento mais. A enfermidade não me deixa, a depressão, como foi dita, muitas vezes não me deixa, o complexo de inferioridade não me deixa, eu não sou ninguém na sua casa. Mas você chegou hoje no lugar certo. Jesus Cristo está aqui. Se você colocar os seus pedidos, os seus desejos diante dele, irmãos, ele tem poder para fazer. Aleluia! Versículo 17. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero terminar já que eu quero fazer uma oração com os amados irmãos. Eliane, você tem um louvor? Aí Jesus Cristo vai falar, ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Me desculpe, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Temos que analisar alguns pontos aqui. Ela chega para Jesus e diante da verdade, porque Jesus Cristo aqui no caso é a verdade, ela fala assim para ele, Senhor, realmente, diante da verdade eu não tenho marido. Jesus diz para ela, realmente, porque 5 já tiveste, passado, e este que agora tem não é teu, presente. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui nessa noite, é que Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, que muitas vezes é de vergonha, porque isso para essa mulher, ter vários maridos, e o que ela tinha agora não era dela, era algo vergonhoso. Mas Jesus te convida aqui nessa noite, para trazer a sua vergonha aqui na frente. Eu vou fazer uma oração por você. Muitas vezes a sua vergonha pode ser uma enfermidade, muitas vezes pode ser um filho seu que está nas drogas ou está perdido, ou muitas vezes pode ser um irmão, um parente que está passando por um momento de dificuldade, uma dívida. Jesus quer que você traga a sua vergonha aqui na frente, diante da verdade, porque Ele quer acabar com isso. Porque a Bíblia vai dizer agora, irmãos, se você continuar lendo o texto, que essa mulher, eu creio que ela foi cheia do Espírito Santo, porque ela vai e fala, meu Deus, se levantou um profeta lá, vamos lá para todo mundo ver. Quando chega todo mundo lá diante de Jesus, fala assim para ela, não é mais pelo que você pregou para nós, mas porque nós estamos vendo. Você vai trazer a sua vergonha aqui, Jesus Cristo vai te encher do Espírito Santo e você vai pregar para outros. Pessoas vão entrar aqui através da sua vida e vai dizer assim, não é mais pelo que você disse para mim, mas é porque eu vi a presença de Deus naquele lugar. Traga a sua vergonha, irmãos, não tenha vergonha, traga a sua vergonha aqui. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eliane, pode ir.
és a fonte de água viva que jorra sem cessar. És um manancial que transforma o meu ser, renova, restaura e cura toda dor. Sai do seu lugar, não fica E lava, pode ser a sua noite essa. Alma, transforma o meu viver. Quero manter da tua fonte, quero matar minha sede. Ô, glória! A todo tempo, a todo momento, Espírito Santo, eu vou caminhar em seus passos, quero andar sobre as águas, neste caminho que me conduz. És minha fonte, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, venha fazer na nossa vida o teu querer, Senhor. Aleluia, Jesus. Renova, restaura e cura toda dor nesta noite, Espírito Santo. Só tu tem o poder de curar as dores nesta noite, Espírito Santo. Só o Senhor é o nosso renovo todos os dias. E nós reconhecemos, Espírito Santo de Deus, que somos dependentes da tua graça todos os dias da nossa vida. Aleluia! Quero matar minha sede a todo tempo, a todo momento. Espírito Santo, eu vou caminhar em seus passos, quero andar sobre as águas, neste caminho que me conduz. És minha fonte, Jesus. Aleluia. Irmãos, vocês que tiveram a coragem diante da verdade e vieram aqui para frente, quem está enfermo, dê um passo à frente que o pessoal vai te ungir. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já se parou para pensar quem é você diante da morte? Como o Valtemir acabou de dizer, Jesus Cristo era Deus, Ele venceu a morte. Mas se a morte chegar amanhã para você, será que você é salvo? Será que você está num compromisso com Deus? Como foi pregado aqui? Porque a morte nada mais é, irmãos, do que um sono profundo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, quando foi ressuscitar, algumas pessoas lhes dizia, não está morta, mas dorme. E a Bíblia também vai dizer que quando Jesus Cristo voltar, os primeiros que serão ressuscitados serão os que dormem. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você já aceitou Jesus, mas se não, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão para aceitar Jesus. Será que tem alguém aqui nessas condições essa noite? Alguém que muitas vezes se distanciou dos caminhos do Senhor e acabou se afastando. Cadê você? Eu quero fazer uma oração para você, para selar novamente esse contato com o Senhor Jesus.
Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar ou quer retornar aos caminhos do Senhor? Não? Amém. Que Deus conceda uma nova oportunidade. Estenda suas mãos. Vamos orar por esse pessoal que está aqui na frente. Santíssimo Deus, eterno Pai, a Tua palavra, ó meu Deus, foi transmitida nessa noite. Senhor Deus, o Senhor sabe que o meu compromisso é com o Senhor, meu Pai. Senhor Deus, não me importa a eloquência, não me importa, Senhor, desenvoltura. O que importa é que eu falei, Senhor Deus, o que o Senhor colocou no meu coração. Espírito Santo de Deus, essa obra é sua. Essa obra não é minha, não é dos pastores que estão aqui, não é dos presbíteros, essa obra é do Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama uma unção sobre o teu povo, derrama uma unção de cura, uma unção, Senhor Deus, de renovo. Vá tocando o seu povo agora, Espírito Santo de Deus. Estamos cansados, Senhor Deus, de entrar em cultos e sair de cultos e não ver, Senhor Deus, nada acontecer. Espírito Santo de Deus, vai fazer a tua obra neste lugar, derrama a tua unção sobre todos que aqui estão, Senhor, que a tua palavra venha ser cravada no coração deles e que venha ter mudança. Espírito Santo de Deus, toda enfermidade agora seja repreendida pelo sangue do Cordeiro que reina e vive para sempre. Senhor Deus, vai entrando com a tua providência, Senhor. Espírito Santo, vai curando a alma, Senhor. Vai tirando, Senhor Deus, tudo aquilo da mente dos seus filhos que impede de te adorar, ó meu Pai. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra, faça o teu querer neste lugar, Senhor Deus. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, toca nesse lugar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra a cadeia, Senhor Deus, neste lugar. Senhor Deus, livra-nos, Senhor Deus, da lama do pecado, Senhor. Espírito Santo, derrama a tua unção renovadora neste lugar sobre o teu povo, para que todos aqui, Senhor Deus, venham ter a capacidade, venham ser cheio para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Tome assento, graças a Deus, por mais uma vez o Senhor ter falado aos nossos corações de uma forma gloriosa. Os irmãos, continuem orando pelos nossos jovens, pelo Murilo, pelo Tiago que pregou na quinta-feira passada e outros que virão. Vamos orar para que Deus possa estar usando cada vez mais de jovens na presença do Senhor. Meus irmãos, nós queremos lembrar vocês, amanhã, sexta-feira, nós temos EFAP 12, que será na casa do irmão Wesley. O EFAP 13 não haverá amanhã, em virtude da irmã estar se preparando para ir embora. O Marcos, lá no Oliveira Camargo, também nós temos, eu não sei, uma casa que foi marcada, mas amanhã nós temos também a segunda oportunidade do EFAP, ali no Oliveira Camargo, onde o pastor Marcos Montoninho. Onde vai ser, Toninho? Sabe? Na casa do irmão Eliel. Então, os irmãos que estão ajudando o pastor Marcos, por favor, se dirija para lá. Sábado, às 20 horas, nós temos aqui uma solenidade de formatura da nossa escola teológica. Um grupo de bacharéis, de médio e básico, estarão em torno de 20 e poucos irmãos vão estar se formando. Eu quero convidar a igreja, se você não tem uma outra atividade tão importante, venha participar conosco aqui dessa solenidade. É 1 hora apenas, mas é muito bacana, você que nunca participou, você que deseja fazer um curso teológico, né? Então venha para essa solenidade e para você ver como é uma formatura do curso teológico. Estão todos convidados. O conjunto vai estar ali em Itu, representando nossa igreja. Se algum irmão desejar também acompanhar a banda, está livre para acompanhá-la até a nossa igreja ali, El Shaddai, Assembleia de Deus El Shaddai, ali em Itu, onde terão ali congresso de varões. Domingo pela manhã, às 8h30,
o grande café da comunhão. E às 9 horas, a poderosa escola bíblica dominical. Estamos estudando sobre o Espírito Santo. Não falte, venha com alegria. E à noite, o nosso grande culto de Santa Ceia. Não falte por nada, irmão. Convide os irmãos, amigos, venha para o culto de ceia, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos entenderam? Digo amém. Quero justificar